você já passou pela situação de que um funcionário chegou e disse que tinha que comprar algo que estava acabando, e você foi lá e comprou, e quando foi ver tinha algum estoque escondido ou ali que você não estava vendo e aí aquilo ficou encalhado no seu estoque? Ou quando o seu fornecedor te liga e fala que tem uma promoção de determinada coisa e aí você acha que é uma grande vantagem comprar mais porque está com um preço bom e aquilo acaba não tendo tanta saída porque você esqueceu de verificar se tinha um giro rápido. Isso já aconteceu com você? Se sim, fica nesse vídeo que hoje eu vou tentar te ajudar em como tornar o estoque algo melhor, né? Um ponto ali de felicidade na sua empresa e não um ponto de dor de cabeça, o terror, né, de muitos gestores. Então hoje eu vou te ajudar com isso. Olá, meu nome é Renata Parma e eu sou especialista em indústria. Aqui na Ascenso a gente lida com milhares de indústrias e o que a gente percebeu é que os pontos que mais são críticos dentro de uma fábrica são estoque e produção. E por isso o Censo é especializado nessas áreas para tornar elas mais simples e eficientes. Se você quiser saber mais, tem um link aqui embaixo onde você vai conseguir, né, ter acesso a tudo que a gente tem de material, enfim. Mas fica nesse vídeo que hoje eu vou te ajudar de forma bem prática em como você pode, com algumas pequenas mudanças, melhorar o seu estoque. A primeira coisa que a gente vai se atentar é ao cadastro dos produtos. É muito comum a gente ver indústrias onde são controlados apenas produtos acabados. As matérias-primas nem têm cadastro. Ou se tem é um cadastro que está todo errado, desatualizado e nunca funcionou. Isso acontece aí na sua empresa? Se sim, deixa aqui nos comentários. Mas hoje eu vou te ajudar em como a gente tornar esse cadastro um pouco mais eficiente. Afinal, a forma como a gente cadastra pode sim facilitar a nossa vida no dia a dia. Por quê? A gente tem numa indústria matéria-prima, produtos acabados, às vezes tem produtos em processo também, que a gente chama, que são aqueles produtos que você não vai vender necessariamente, mas que você estoca ele. Por exemplo, numa indústria de alimentos, às vezes você vai pegar duas matérias-primas, aquelas matérias-primas você vai sofrer um processo nelas, vai trabalhar e elas vão se tornar um produto. Mas esse produto ele não é vendido puramente, ele ainda não é o seu produto final. Esse e outras matérias-primas ainda vão compor um produto que aí sim vai ser vendido. Então a gente começa a ver camadas, né, na estrutura do produto. É o que a gente chama das famosas estruturas de um produto. Então essas matérias-primas somadas com produtos em processo vão gerar o seu produto acabado. E aí quando a gente olha, né, para um organograma, ele vai se ramificando e dentro dele vão formando esses produtos em processo. Como esse aqui que a gente usa lá muito no Sense e facilita a nossa visualização de quais são os produtos em processo e quais são os meus produtos finais. Mas hoje eu vou te falar em como melhorar o cadastro desses itens. Afinal, a gente sempre coloca um código e um nome. Muitas das vezes a gente importa esses produtos por XML, né, com a nota fiscal, e algumas das vezes acaba deixando eles com o cadastro do fornecedor, principalmente as matérias-primas. E aí aquilo vai virando uma bagunça, porque cada fornecedor tem um código, ele tem uma forma de colocar, né, às vezes ali o nome está escrito. Então a gente precisa primeiro unificar isso tudo. Então criar um cadastro único para os seus produtos. Você coloca um código. Eu já falei muito aqui sobre a questão de códigos, que o ideal é que você tenha uma sequência lógica. Então, por exemplo, itens de produto de matérias-primas vão começar em 00, porque toda matéria-prima vai ter esse começo. Por exemplo, aí uma matéria-prima, vamos supor, uma canela, ela vai ser 001. E aí você pode ter milhares depois do 00, só que quando você bater o olho, você vai saber que 00 é sempre matéria-prima. Ou 11 é sempre produto em processo. 22 é sempre produto acabado. E assim sucessivamente. Isso facilita demais na hora de visualizar
e na hora de você conseguir ali achar dentro do seu método de organização quais são as matérias-primas, quais são os produtos em processo e quais são os produtos acabados. Afinal, a gente tem que manter esse cadastro sempre atualizado. Então, vamos supor que você vai criar um novo item, né? Você tem que seguir uma lógica daqueles que já foram cadastrados. Então, quando a gente tem um padrão, isso facilita muito. A segunda coisa que a gente precisa fazer é um balanço. Eu falei aqui nesse vídeo sobre inventário, como que você pode inventariar o seu estoque. Lá também eu falei um pouco sobre essa questão de códigos, vale muito a pena ver. Por quê? A gente precisa, para começar um controle de estoque, fazer um balanço. E como eu já disse, é muito importante. A gente precisa de pessoas, tecnologia e processos, sempre. Esses três alinhados vão fazer muita diferença aí na sua empresa. Então, depois que a gente faz um balanço, aí sim vem uma parte mais estratégica. Você já ouviu falar em curva ABC? Curva ABC é muito comum as pessoas usarem para as vendas. Dentro do Censo, a gente tem, né, um relatório onde ele te entrega tanto a curva ABC dos seus produtos, como a curva ABC dos seus clientes. Então, é bem simples. A vão ser aqueles que mais têm giro, então, se for de clientes, são aqueles clientes que mais compram de você. Se for de produtos, são aqueles produtos que mais são vendidos. B são aqueles medianos, então, normalmente a gente fala que no B a gente tem que analisar assim: vale a pena esse item, ele tem uma boa margem que vale a pena eu tentar transformar ele em A? Ou será que, né, se eu transformar ele em A, às vezes não vai me trazer tanto eficiência como eu aumentar algum que já está no A, aumentar ele ainda mais? Porque quando a gente olha para a nossa empresa, a gente tem que pensar na margem de lucro. Não adianta nada eu ficar batendo cabeça e querer vender produtos que não têm uma boa margem. Às vezes tem um item que tem uma margem melhor e um item com uma margem pior, às vezes eles vendem ali parecido e aí você, sem saber, tenta forçar a venda nesse aqui. Ou, por exemplo, o que tem margem pior, ele está um pouquinho abaixo. E aí o que você faz? Vê que está vendendo um pouco e tenta forçar a venda justamente desse aqui, porque ele está vendendo mais. E a lógica seria aumentar a venda dele. Só que se eu tenho esse item aqui que tem uma margem melhor, é muito melhor eu aumentar a margem, a venda desse e deixar esse aqui igual, ou às vezes, né, matar ele ou deixar ele lá na venda padrão e aumentar esse aqui, porque aí com a margem maior eu consigo ter mais lucro e assim consigo ter uma melhor organização da minha empresa, né? Melhores resultados. E vamos lá, como que você vai fazer o seu controle de estoque? Gente, é muito importante falar que a gente precisa seguir algumas coisas para que esse controle de estoque seja eficiente. Afinal, não adianta nada você fazer uma vez, inventariar tudo, transformar a sua empresa e aquilo não ter sequência. Por isso que a gente fala que é muito importante pessoas, tecnologias e processos. Porque, por exemplo, se eu não tenho tecnologia, às vezes eu vou ficar ali precisando fazer algo de forma muito manual, vou gastar mais tempo e aquilo desanima tanto você como empreendedor quanto seus colaboradores. E se eu não tenho, por exemplo, processos, vai ser feito uma vez de uma forma, da segunda vez vai ser feito de outra, e aí isso dá muita confusão. E é preciso também das pessoas, afinal é elas que vão ali organizar, vão usar realmente no dia a dia. Então a primeira dica que a gente vai te dar é automatize os processos. Seja numa planilha ou na forma que você vai fazer o seu controle de estoque, é muito importante que isso seja a forma mais automática possível. Então, por exemplo, no censo você tem a baixa da matéria-prima assim que você finaliza uma produção, entrada do produto acabado e baixa dessa matéria-prima. Imagina quando você precisa ali na sua planilha ficar atualizando sempre matéria-prima e produto acabado separadamente. Quando a gente pensa naquelas estruturas gigantescas com produtos em processo, matéria-prima e produto acabado, são muitos itens que você vai precisar controlar, dar a baixa, dar a entrada.
Então isso vai dificultando o dia a dia. Por isso a gente fala sobre automatizar. A segunda coisa é que você precisa treinar os seus colaboradores e envolver também eles no processo. Mostre como é importante e até mesmo crie alguns mecanismos, né, de dar prêmios para quem mais tiver ali menos perdas no seu setor ou algo assim. E aí a gente já entra também na terceira dica, que é a questão de estabelecer metas. Então, quando você viu ali, né, que tá tendo muita perda, que você, por exemplo, tá com estoque muito alto, estabeleça uma meta, por exemplo, para baixar aquele estoque ou para diminuir a perda, e aí quando todo mundo cumprir aquela meta, você dá alguma bonificação. Isso faz com que eles queiram cada vez mais no dia a dia manter aquilo. E a quarta dica é: viu que tem um produto ou uma matéria-prima que está há muito tempo parado, é hora de aumentar as vendas nele com uma bela promoção ou até mesmo agregando ele em outros itens, montar um kit. Já parou para pensar nisso? Às vezes você pode pegar um item, né, que sai um pouco mais e colocar um kit um pouquinho mais caro ali, né? Pegar aquele item que sai mais, colocar uma pequena margem só para você não perder o valor que você gastou com matéria-prima no segundo item que sai menos, e aí você monta um kit, ou às vezes dá um desconto, uma promoção naquilo ali e falar, olha, queima de estoque, é isso aqui e acabou. Porque quando mais você deixar aquilo no seu estoque, menos você está lucrando, né? Mais é o dinheiro parado e tem o risco, como a gente já falou, de você acabar perdendo ou perder o timing daquilo e fica cada vez mais difícil de vender. Então, uma boa promoção às vezes é sim uma saída, porque você vai achar que eu não vou fazer promoção porque eu tô perdendo, eu tenho muito estoque aqui, né? Eu tenho muita área para estocagem e eu vou deixar aqui. Mas se você já tivesse feito dinheiro naquilo, você poderia ter realocado ele em outras coisas que são mais importantes. Então isso é uma coisa a se pensar. E a quinta dica é sempre a gente se atentar à logística, tanto de envio quanto de recebimento. Será que seus fornecedores têm um prazo muito longo e aí por isso que você precisa ter um estoque maior? Às vezes vale a pena você olhar novos fornecedores ou já contar com aquele atraso e aí sim você vai ter que manter aquele estoque mais alto. Então, além da quantidade que a gente vende, a gente também tem que olhar o lead time do nosso fornecedor. Porque se é um item que demora a chegar, eu não posso ter um estoque muito baixo daquele item, mesmo que ele venda pouco, porque senão quando eu precisar dele, eu não vou conseguir pedir. Ou se não, se é um item, né, que tem uma saída ali mediana e o fornecedor demora também, vale a pena a gente ter um estoque um pouquinho mais elevado dentro das condições daquele item, porque você tem que analisar realmente a saída dele, né, o giro dele. Isso tudo o Senso faz. Se você gostou desse conteúdo, já passou por algum desses problemas, deixa aqui nos comentários que a gente vai tentar te ajudar. E se você quiser conhecer o Senso ainda mais, tem aqui na descrição desse vídeo um link onde a gente vai te atender, né, com todo o suporte do mundo para te ajudar a tornar aí a sua indústria mais eficiente e mais simples. Vale muito a pena. Muito obrigada e até a próxima!